favor. Deixar aqui mais para cima do tapete. Como é que vocês estão? Graças a Deus, né? Enquanto os irmãos estão organizando aqui, deixa eu avisar para vocês que amanhã, pessoal, segunda-feira, a gente está seguindo aí o nosso, obrigado, viu? A gente está seguindo aí nossa agenda, né? Dos 3 últimos meses do ano. E aí amanhã, segunda-feira, a gente tem a nossa reunião com os empreendedores, 7 da noite, e 9h30 da noite, eu vou ter uma live com o pastor Rodrigo, a gente vai dividir a tela no Instagram, a gente vai estar falando sobre a nossa vigília, que vai acontecer dia 28, porque esses dias Deus está preparando a gente para essa vigília, né? Então amanhã, 7 da noite aqui na igreja, e 9h30, vamos dividir a tela, eu e o pastor Rodrigo. Então você acessa lá no Instagram para interagir com a gente, tá bom? Vamos à Bíblia, Salmo 51, abra aí. E se prepare, dia 28, sexta-feira, né? Nós vamos ter a nossa vigília Espírito Vem. Falar em vigília, sexta-feira agora tivemos a vigília com os homens. E meu Deus do céu, foi uma bênção, viu? Começamos 10h30 da noite e fomos até as 2h da manhã. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou pastor da igreja e estava conduzindo a vigília, mas foi uma bênção, foi, irmão Mirabô? Foi bom demais, não foi? Até 2h da manhã a gente foi, assim, foi maravilhoso a vigília, uma experiência muito boa. Mas vamos lá, Salmo 51. Salmo 51. É um salmo até conhecido, mas tem algumas coisas interessantes aqui nesses salmos que eu quero mostrar para vocês. Quem achou, diga amém. Hoje eu quero falar sobre purificação. Diz assim, o versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Preste bem atenção no 7 e no 8. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Digam amém? Que salmos lindo, né, pessoal, esse de Davi. Alguns conhecem o contexto em que foi escrito esses salmos. Dentro dele eu quero falar para vocês sobre purificação ou processo de purificação. Tá certo? Preste bem atenção. A história desses salmos aqui, começa bem antes de quando ele foi escrito. Deixa eu dizer para você em qual ocasião, é importante você pegar
a explicação bem do início, para você entender e valorizar a questão da purificação e o processo de purificação de Deus na nossa vida. Então, a história desses salmos, ela começa bem antes de quando ele foi escrito. Deixa eu dizer quando é que começa a história desses salmos. O profeta Natã, ele aborda a Davi. O profeta Natã, ele era um conselheiro do rei Davi. E ele aborda Davi e ele conta uma história para ele. Olha a história que ele conta para Davi. Ele fala assim, ó, Davi, vem cá, deixa eu contar uma história para você. Havia numa cidade 2 homens, um muito rico e um homem muito pobre. O homem rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Agora olha a situação do homem pobre. Isso Natã falando para Davi. O homem pobre, ele tinha comprado uma ovelha. E ele criou essa ovelha com seus filhos. E ela cresceu com os seus filhos. Ela bebia no copo do homem pobre. E ele criou essa ovelha como se fosse uma filha sua. Para você ver a situação do homem pobre. Isso Natã falando para Davi. Então olha a condição do homem rico, que tinha muitíssimas ovelhas e vacas, e o homem pobre, que só tinha uma ovelhinha. E ele criou essa ovelhinha com seus filhos, ela bebia do copo dele, dormia com eles, e ele criou essa ovelha como uma filha sua. Aí Natã fala assim para Davi, o homem rico, ele recebeu uma visita, um viajante veio ao encontro dele. E o que foi que ele fez? Ao invés dele pegar uma ovelha, uma vaca da sua criação, ele pega e tira do homem pobre a sua única ovelha para preparar um guisado para o viajante. Fala sério, pessoal. Isso não é injusto? Isso me lembra muito o comunismo, que tira do pobre e deixa ele mais pobre para tê-lo sob controle e enriquece aqueles que já são ricos. Então ele pega a ovelha, tira do homem pobre, escute isso, e faz um guisado para o viajante. Irmãos, quando Davi ouviu isso de Natã, Davi era o rei de Israel. Ele ficou irado. Não pode. Esse homem é digno de morte. Escute isso. Ele vai ter que devolver 4 vezes mais. Davi imaginava de início que aquilo tinha acontecido dentro dos domínios dele, lá em Israel. Então ele ficou indignado com isso. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Que injustiça. Este homem é digno de morte. Como é que ele tira a única ovelha que aquele pobre tinha, podendo tirar uma das dele, que ele tinha muitíssimas, e faz um negócio desse? Ele vai devolver 4 vezes mais. Aí Natã viu a indignação de Davi. Aí Natã falou assim para Davi, ó, Davi, esse homem é você. Eita pancada. Irmão, acho que Davi, a pressão dele deve ter baixado, não sei. As pernas devem ter ficado trêmulas. Como assim sou eu? Aí Natã vai e fala para Davi. Davi, Deus te deu honras. Deus te deu o reino de Israel e o reino de Judá. Deus te deu Saul nas tuas mãos. Deus te deu riqueza. Deus te deu as mulheres que serviam no palácio de Saul para te servirem. Se tudo isso te fosse pouco, Deus teria te dado mais ainda. E o que tu fez, Davi? Tu pega a mulher do heteu Urias e tu toma ela para si. E tu mata Urias pela espada de Amon.
Como é que tu faz um negócio desse? Desobedecendo o Senhor teu Deus. Como é que você faz isso, Davi? Pois assim diz o Senhor, que a partir de agora a espada não se apartará da tua casa. E Davi pensava que quando Natã contava aquela história, era a respeito de algo que tinha acontecido nos seus domínios, lá em Israel. Mas Davi surpreendeu quando Natã falou que este homem que tinha feito isso era ele. Porque o homem rico era Davi e o pobre era Urias, o seu soldado. E a ovelha que Urias tinha era a sua esposa. O que ele tinha de bem, de riqueza. E Davi pega, Urias está na guerra e Davi vai e se deita com a esposa de Urias. Comete adultério com ela. E aí quando Natã explicou, foi que Davi veio entender. Aí depois que Natã falou isso para Davi, escute bem. Depois que Natã falou isso para Davi, aí Davi escreve esses salmos. E aí eu quero falar sobre purificação dentro disso. Se você observar, não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está assim, ó. Salmo de Davi para o cantor mor, lá em cima do 51. Quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Então depois que teve esse encontro entre Davi e Natã, aí Davi escreve esses salmos. E sabe o que é que Davi está fazendo? Deixa eu te dizer o que é que Davi está fazendo, que isso faz parte de um processo de purificação. Para qualquer pecado que a gente cometa, não é adultério ou coisa somente assim, não. É qualquer pecado que a gente cometa. O que é que Davi faz, pessoal? Davi, ele publica o seu pecado. Pastor, quer dizer que eu tenho que publicar o meu pecado? Não, de maneira nenhuma. Era o costume de Davi ele escrever as suas orações. E elas se tornavam públicas. Então essa aqui foi uma das. Ele poderia muito bem, nesta oração específica que ele fez a Deus, que a gente leu, ele fazia assim, não, isso aqui não vou escrever não, porque me compromete. Me compromete, eu não vou escrever não. Não foi isso que ele fez. Davi, ele simplesmente escreve essa oração que ele fez a Deus e ele publica, ele torna pública. Mas como que isso se encaixa na nossa vida hoje? Como assim, pastor, publicar o meu pecado? A Bíblia diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes purificados. A oração feita por um justo, ela pode muito com os seus efeitos. Tiago 5,16 fala sobre isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, trazendo para os pormenores, não é que eu tenho que sair por aí confessando para um, confessando para outro, e confessando para mais outro, e assim por diante, não. Mas quando a pessoa ela comete um pecado grave, pessoal, é como se ela carregasse um peso nas costas dela. E aquilo deixa a pessoa muitas vezes mal. Desagradável consigo mesmo. O que a Bíblia recomenda? Confesse. A uma pessoa da sua confiança. A uma pessoa que você sente segurança nela. Que ela vai poder não somente te ouvir, mas ela vai poder te entender, não te julgar e te aconselhar. E orar por você. Para quê? Para você pegar e dividir aquele peso. É recomendação bíblica isso. Às vezes essa pessoa da tua segurança, não trazendo mérito para mim, mas isso serve para qualquer pregador, pregadora do Evangelho, às vezes pode ser o pastor. Tem igreja que tem pastora. Você procurar o pastor queria falar uma coisa. Se não for o pastor, não me sinto bem. Procura um irmão da tua confiança. Às vezes não é da tua família, mas é um irmão de fé, sabe? Um irmão de fé, em que você confia naquela pessoa, acredita naquela pessoa, uma vida
de comunhão com Deus. Você disse que queria compartilhar algo. Eu preciso da sua ajuda. Aí você vai lá e abre o teu coração. Você confessa. Essa é a forma hoje de nós publicarmos. Porque a gente está dividindo um peso, uma culpa que está sobre nós, pessoal. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, quando você divide isso, você, além de estar se aliviando de um peso, de uma carga, você também ganhou ajuda de uma outra pessoa para ela orar por você. Sobre aquele pecado, sobre aquela fraqueza, sobre aquela tentação, sobre aquela situação que você viveu ou está vivendo. Mas quando você leva isso só com você, isso fica pesado. Você fica se sentindo culpado, culpada. E se a Bíblia diz, no mesmo Tiago 5,16 que nos manda confessar, se a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode ir muito com seus efeitos, significa que aquela pessoa da sua confiança que está orando por você, para você vencer as tentações e etc, etc, vai ter efeito. Aquilo vai te ajudar a você superar uma fraqueza, uma tentação, um pecado, uma prática pecaminosa. Então Davi pega e publica, coisa dele isso. Ele escrevia as suas orações, ele orava, não sei como é que ele fazia, não sei, ninguém sabe. Eu não sei se ele orava a Deus ali, e depois da oração ele ia sentar e escrever. Ou se ele já orava escrevendo, né? Ali no secreto com Deus, pegava e... Não sabemos como é que ele publicava. Ele publicou isso aqui. Ele podia muito bem, não, esse caso aqui é a parte. Vai me comprometer a minha imagem como rei. Não, eu vou deixar. Não vou escrever, não. Ele escreveu, ele publicou o pecado dele. Ele pede a Deus, né? Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Agora eu quero te mostrar alguns segredos aqui, que isso aqui faz parte do processo de purificação. Publicar, confessar, abrir o coração, falar, pedir ajuda a um justo, para que ele ore por ti, e a oração dele vai ser poderosa em seus efeitos. Faz parte do processo, publicar, confessar. Mas outra coisa que eu quero te mostrar aqui, que é interessante, é lá no versículo 7 e 8 que eu pedi tua atenção. 7 diz assim, ó: purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Então, na oração, ele pede uma coisa para Deus. Ele diz assim: Deus, me purifica com sopo. O que é sopo? Sopo é uma espécie de arbusto naquela época. Se fosse comparar hoje a algum tipo de planta, a gente compararia a hortelã. Ela é áspera e ela absorve líquido, muito fácil, o isopo. E o isopo, ele era usado para a purificação do templo, mas também ele era usado para duas coisas específicas, o isopo. O isopo ele era usado, pessoal, para o tratamento de leprosos. Então pegava aquele isopo, aquela folha áspera, e aí você passava nas feridas do leproso, tirava aquela pele morta. Era um pouco dolorido. E o isopo também era usado para o embalsamamento de cadáveres. Olha as duas situações críticas em que se usava o isopo. Vamos ficar aqui na parte do leproso. Purificação de leproso. Aquela folha áspera, você passava e tirava aquela pele morta. É interessante isso. Davi se coloca como um leproso diante de Deus. Quando ele diz assim, me purifica como isopo, ele está se humilhando de tal forma diante de Deus, que ele está dizendo assim: Deus, eu estou me sentindo imundo. Estou me sentindo sujo. Deus, eu estou me sentindo um leproso. Eu peço que o Senhor me purifique como isopo. Mas ele não está falando do jeito que eu estou falando aqui não, porque eu estou pregando, transmitindo um pecado dele que é fácil a gente transmitir o pecado dos outros. Então eu estou aqui de boa, só retransmitindo para vocês. Mas tenta imaginar
como aquele homem de coração quebrantado, ele estava se colocando diante de Deus, pedindo a Deus isso. Então ele está dizendo assim: Deus, eu sei que o processo de purificação vai ser dolorido. Eu sei disso. O processo de purificação envolve publicar, ou seja, confessar. Envolve esse tal de hisopo, que claro, você não vai usar hoje isso para poder se purificar de um pecado, mas envolve assim a dor da purificação. Então ele se coloca diante de Deus como um leproso, ele reconhece a imundície dele. Ele reconhece que ele, além de cometer aquele adultério com aquela mulher, ele provocou, ainda que ele não tenha matado Urias diretamente, mas ele provocou a morte de um pai de família. Porque ele recomendou o general da batalha que colocasse Urias na frente. Ele recomendou ao general: pega Urias e coloca ele na frente da batalha. Ele já tinha pecado com a mulher do outro. Eles colocam Urias na frente da batalha, porque Davi sabia que todos os soldados que iam à frente da batalha eram os primeiros a serem mortos. Davi sabia disso. Então Davi não queria olhar na cara do fiel soldado dele. Davi não queria. E a maldade de Davi, pessoal, foi tão grande que olha o que Davi fez. Depois que ele adulterou, ele teve uma noite de imundície com Batseba. Ele sabia que a mulher ia engravidar. Então o que foi que ele fez? Ele manda um mensageiro para trazer Urias. Somente Urias. Israel estava em guerra, o exército. Então, ele manda chamar Urias para ele ter uma noite de amor com a esposa dele. Para quê? Quando a mulher estiver grávida, como é que ela engravidou se eu estava na batalha? Não, ele veio e teve uma noite de amor com ela. Sabe o que Urias fez? Quando Davi mandou chamar somente ele e os colegas dele estavam na guerra, Davi ficou na porta, Urias ficou na porta da casa dele assim, e disse assim: eu não acho justo. Eu não acho justo meus colegas estarem lá em guerra e eu estar aqui fazendo amor com a minha esposa. Eu não acho justo isso. Eu não vou. O rei mandou me trazer, mas eu não vou. Eu vou ficar aqui até a hora de voltar. Quando Davi soube que Urias não queria nada, que ele não ia fazer nada porque ele não achava justo, a cabeça do cara fiel, Urias, Davi pegou e falou para o general: bota ele então na frente da batalha, porque ele vai ter que morrer, porque eu não vou olhar na cara dele. Maldade, onde encheu a maldade de Davi? Quando o diabo entra. E assim Urias morreu. Imagina a situação, pessoal. Então Davi ele se sente imundo, sujo diante de Deus. Então para ele não basta chegar diante do Senhor e dizer: me perdoa. Ele publica. Para a gente hoje é confessar. Segundo, ele pede a Deus para purificá-lo com hisopo. Eu sei que vai doer. Me purifica. Só que algo mais sério ainda aconteça. Deixa eu te mostrar um segredinho que às vezes a gente não vê aqui. Versículo 8. Ele está pedindo a Deus: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Como assim? Os ossos que tu quebraste. Davi está dizendo que Deus quebrou os ossos dele. Escute isso. Davi está dizendo assim: me faz ouvir novamente o júbilo e a alegria. Você sabe que Davi era um cantor, um músico, né? Um cara que cantava, louvava, entendia de música, tocava harpa. Ele era um adorador por excelência, um adorador por excelência. Se um cara que gostava, se fosse igreja naquela época, um cara que gostava de música na igreja, o primeiro que ia estar na vigília dia 28 era ele, o salmista Davi, que ainda queria além de participar, queria tocar e cantar também. E ele perdeu a alegria pelas músicas, pelas canções. E diz: me torna a dar alegria, né? Vamos ler de novo, versículo 8, né? Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Aí ele diz assim, ó, para que gozem os ossos que tu quebraste. Mas como assim? Os ossos que tu quebraste. Davi está falando de purificação. O processo de purificação é dolorido. Repete comigo assim: o processo de purificação é dolorido. Eu não sei se alguém aqui, acho que sim. Eu já fiz isso quando eu era pequeno.
Já lavou roupa em tanque? Aquele tanque de quintal, pia. Alguém já lavou? Na mão? Já lavou? Tem a parte lá, que é aquela parte assim, você põe a água, né? Como se fosse uma bacia. Aquela parte ondulada, que não sei como é que chama, que aí você esfrega a roupa. Minha mãe saía de casa, e aí ela deixava eu, meus 2 irmãos menores. Eu, a Aline e o Hugo. Né? Eu sou do meio, tinha os 2 mais velhos que estavam estudando, trabalhando. Aí ficava eu, a Aline e o Hugo em casa, só nós 3, sozinhos. Eu tinha 10 anos, minha irmã 7 e meu irmão 5. Irmãos, quando minha mãe chegava em casa, as roupas estavam tudo lavadas. Eu levava para o quintal aquela trouxa que a gente amarra um lençol na cabeça, né? Eu tinha prazer de pegar, passava o sabão aqui, deixava um pouco de molho, depois trazia para o lado de cá. Né? Aí, tchá, tchá, tchá. A gente pegava as roupas, você fazia isso? Pegava as roupas, aí você... para sair a sujeira e o sabão, você fazia isso? Fazia, não? Mas eu nunca lavei roupa, graças a Deus. Você é moderninha, só pegou a época das máquinas mesmo. Eu gostava quando minha mãe chegava, aquelas roupas tudo estendidas. Aí ela via as roupas no quintal. Só que o que eu quero te chamar a atenção? Que a gente pegava muitas vezes a roupa, principalmente calça jeans, lençol, roupa mais suja, pegava e fazia assim. Por quê? Porque a gente queria limpar a roupa. Davi era dessa época, em que as lavadeiras, lavandeiras, elas iam lá para o rio e pegavam as pedras, e próximo das pedras, elas ou esfregavam a roupa na pedra áspera, ou então pegavam a roupa para poder purificar. Por isso que ele diz assim: o Senhor quebrou os meus ossos. O Senhor me quebrou. Irmãos, o processo de purificação de Deus na nossa vida não é só eu chegar, Deus me perdoa, aleluia, amém. Envolve quebra. O isopo, ele fere. Muitas vezes, para Deus purificar um cristão, ele precisa quebrar aquela pessoa. Quebrar. Às vezes a gente está passando por um processo de purificação e não entende que Deus está nos quebrando. Ele fala que Deus quebrou os ossos dele. O tratamento que Deus deu para ele e está dando para ele está sendo tão pesado que Deus está quebrando ele todo. E a gente quer se contentar apenas com um pedido de perdão. Deus me perdoa. E amém. Deus perdoa para a salvação, mas tudo que o homem semear, ele vai colher. É necessário. Para quê? Para que nós não esqueçamos. Às vezes Deus nos fere, Deus nos quebra, para que nós não esqueçamos. O processo de purificação envolve isso. Envolve confissão. Envolve feridas feitas por Deus, arranhões, sopo. Envolve quebra. Deus nos quebra. Então, quando Deus estiver te quebrando, simplesmente se submeta. Quando Deus estiver te quebrando, simplesmente aceite. Deus, eu estou sendo tratado, purificado, purificada pelo Senhor. E claro, cada caso é um caso. Cada erro nosso tem a nossa dimensão de tratamento. Uma doença você trata de uma forma. Outra doença você trata de outra. Existem doenças que exigem um tratamento mais severo. Uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia. Em alguns casos, a amputação de um membro. Outras doenças você só toma ali um antibiótico e está resolvido.
Assim é a nossa vida com Deus, nossa caminhada. Há erros, falhas que Deus dá um tratamento, mas há outras que Deus dá um tratamento mais severo ainda. Depois, se você quiser, eu não vou falar para a gente não se alongar muito, mas depois, se você quiser, com calma em casa, você vai lá em Samuel 12, 1 Samuel 12. Aí você vê lá o diálogo de Natã com Davi, e você vê o que é que Deus disse que iria acontecer com Davi. O que Deus disse que iria acontecer com Davi não significa que é o que vai acontecer comigo ou com você. Mas que Deus, para nos purificar, Ele dá um tratamento que muitas vezes é doloroso, Ele dá. Davi comparou o tratamento que Deus estava dando a ele às lavandeiras da época. Que quando iam lavar as roupas e purificá-las, para purificá-las, elas tacavam na pedra. E era como se ele estivesse dizendo, o Senhor está me tacando numa pedra e está me quebrando todo. Então faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele está falando que Deus está quebrando ele. Então, purificação, irmãos. O tratamento de Deus conosco não envolve apenas um simples pedido de perdão e fica tudo resolvido. Não. Deus trata com a gente. Deus pega aquele camarada chamado Saulo, e posteriormente ficou conhecido e sendo chamado de Paulo. Deus pega ele e Deus começa a passar sopo nele, né? Está convertido, está batizado no Espírito Santo, está salvo, está ungido para pregador, mas ele precisa de umas feridas nele assim, purificá-lo, para que ele abra mão de toda vaidade, abra mão de toda presunção. E não somente isso, mas Deus pega e taca o Paulo nas pedras da vida. Pá! Não é pedra que Deus permite que jogue, é Deus que pega o cara e joga na pedra, para quebrar os ossos dele. Uma coisa é alguém jogar pedra em mim e você, outra coisa é Deus pegar a gente e jogar numa pedra, para quebrar a gente. E aí Deus pega e começa a atacar ele nas pedras da vida. E aí ele ora a Deus e diz, Deus, me livre desse espinho na carne. E aí Deus diz, não, para que você não se exalte por causa da excelência das revelações que eu te dei. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele estava sendo purificado. Então não estranhe quando Deus, irmãos, estiver te purificando. Que o processo de purificação de um crente envolve isso. De um cristão envolve isso. Deus não é menino. Ele sabe como fazer para evitar te perder. Deus sabe. E Ele tem muitas vezes que fazer doer. Mas o bom é que a Bíblia diz, fez a ferida e ligará. A ferida que Deus faz com o hisopo, Ele vai ligar. Repete comigo, fez a ferida e ligará. Aplauda o Senhor, bem bonito. Vamos caminhar para o final. Versículo 9. Ele pede a Deus, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem traduções que diz assim, um espírito inabalável. Alguma tradução aqui diz assim? Minha irmã aqui, minha irmã. Um espírito inabalável, ele pede a Deus, né? Aí olha uma coisa que ele pede a Deus que é fundamental. 11.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Podemos ler juntos isso? Esse trecho? Podemos? Vamos lá? 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, quando nós estamos, irmãos, num processo de purificação de Deus, Deus está nos tratando, nós não temos que jamais sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus é a pior coisa, na verdade. Sair da presença de Deus é a pior coisa. Às vezes, quando a gente se sente mal, se sente culpado e sujo, imundo e leproso, a gente tem vontade de não vir à igreja, a gente tem vontade de não ler a Bíblia, nem orar. Mas aí é onde nós precisamos realmente estar no hospital de Deus, na clínica de Deus, sendo tratados por Ele, indo à igreja, orando, buscando a Ele. Por quê? Porque é na presença dEle que nós vamos ser tratados. Aí Ele pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ao que nós entendemos, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele só pairava sobre 3 categorias de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. E essas pessoas ainda não eram habitadas por eles, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre somente essas 3, reis, sacerdotes e profetas. Davi estava nessa categoria, rei. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele pede a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não deixa não perder o teu Espírito Santo. Então nós temos sobras o suficiente, irmãos. Muito mais hoje, para pedir a Deus: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires. Mantenha a sua presença na minha vida, porque senão eu estou perdido. Eu estou perdido. Não retire de mim. A gente tem que pedir isso a Deus, porque confissão, confissão, feridas, quebraduras, faz parte do processo de purificação. Mas se nós tivermos o Espírito Santo constantemente na nossa vida, aí a gente vai conseguir ter êxito na nossa comunhão com Deus. Caminhando para o final, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Alguém aqui quer ir para o céu? Imagina você perder isso. Imagina algum dia eu fazer essa pergunta para você, ou alguém fazer, e você dizer assim: não estou mais interessado nisso não. Tanto faz céu, inferno. Perdeu a alegria da salvação. Davi disse: torna a me dar a alegria da salvação. Em outras palavras, Deus, o lugar que era meu dá para outro, eu não sou digno não de estar aí. Eu sou imundo, eu sou leproso, sujo. Mas eu peço uma coisa para o Senhor. Eu tenho lembranças de quando eu senti a alegria da salvação, a alegria de ir para o céu. Me dá essa alegria de novo. Ainda que eu não sinta mais essa alegria, mas eu tenho lembranças. E é tão bom sentir isso. Torna-me da alegria da salvação. Me sustento com o espírito voluntário. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Para por aí. Eu vou ensinar e os pecadores vão se converter. E nesse ensinar de Davi, aos transgressores os caminhos de Deus, ele ia contar o testemunho dele, o testemunho dele na verdade. Olha, a minha vida era assim, eu era um adorador por excelência, sou filho de um pai que tem 8 irmãos, eu sou o mais novo, era tratado como bastardo, responsável pelos lixos da casa. Eu me lembro que quantas vezes meu pai ia receber pessoas importantes em casa e só vestia os 7 filhos, e ele deixava lá, cuidando das ovelhas. E eu ficava triste com aquilo, eu me sentia tão desvalorizado, e sei contando o testemunho dele para um transgressor. E eu pegava minha harpa, ia lá para debaixo de uma árvore, e ficava tocando e cantando para Deus.
Um dia meu pai foi receber a visita do ex-presidente lá na casa dele. Ele vestiu meus 7 irmãos e ele deixou lá como das outras vezes, que ele sempre fazia. Só que Samuel falou assim para o meu pai: olha, tem mais um filho seu? Tem, ele está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar que ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Você acredita que meu pai fez isso? O Samuel fez isso. E Jesus, quando eu cheguei lá na sala, meus irmãos todos arrumados, bonito, não deu tempo de me arrumar direito. Quando eu cheguei lá, eles estavam todos de pé para me receber. Isso o Davi contando para um transgressor. E aí, aquele profeta, ele me ungiu como rei de Israel. Só que eu passei algumas dificuldades, porque o outro rei ainda estava no poder, o Saul. E ele ficou com inveja de mim, porque eu era um guerreiro nato, matei Golias, peguei 200 prepúcios de filisteus, quando ele tinha me pedido só 100. E as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E ficou inveja, ele começou a me perseguir. Foi difícil, foi complicado. Até que Deus pegou e me confirmou no trono, me tornei rei de Israel. Tive muitas conquistas, só que teve um percalço na minha vida. Aí Davi conta essa história aqui. Aconteceu isso, eu mandei matar o marido da mulher, adulterei com ela, ela ficou grávida, o menino nasceu, Deus colocou uma doença nele, eu orei, jejuei 7 dias, Deus não me ouviu e o menino morreu. E aí começou os problemas e dilemas na minha vida, foi muito difícil. Mas eu pedi perdão, passei por um processo de purificação, Deus me feriu, Deus me quebrou. E aí eu digo para você, Davi falando para o transgressor, vale a pena você estar firme com Deus. Comigo aconteceu esse percalço, que com você não aconteça. Mas se acontecer, se aconteceu, se reconcilie, fica firme. E imagina aquele transgressor ouvindo a história, o testemunho de Davi, chorando e se convertendo. Eu vou pregar aos transgressores, os seus caminhos, eles vão se converter. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele pede a Deus para livrá-lo dos crimes de sangue. Ei, Davi estava com medo de morrer. Repete isso comigo, diga: Davi estava com medo de morrer. Ele sabia que pecado abre brecha. Ele sabia disso. Ele estava com medo de morrer. O Deus que tanto protegeu ele, Salmo 91, né? 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita. Agora Deus poderia tirar essa proteção. Ele estava com medo de morrer. Aí ele pede: Deus, me livre dos crimes de sangue. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvor. Sabe quando você vem para a igreja e não tem vontade de cantar, louvar nada? Ou está em casa, ou no teu dia a dia, não tem mais? Ele pede a Deus: Deus, abre os meus lábios. 16. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Ele diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Isso aqui é o que está escrito, irmãos. Mas eu imagino Davi fazendo isso aqui. E Davi, como um bom judeu, deveria, quando fez essa oração, em choro, em lágrimas, se deitou no chão, peito e cara no chão. Era assim que o judeu costumava orar. E eu vi isso com os meus olhos, os braços assim abertos, a cara encostando no chão, e ele falando com Deus em lágrimas e dizendo: Deus, eu sei que um coração contrito, arrependido, o Senhor não despreza. Não sei se ele repetiu uma frase que nós repetimos nos nossos dias: Senhor, se arrependimento matasse, eu estava morto.
mas eu estou muito ruim. Me perdoa. Em lágrimas, irmãos. Eu acho que isso é repetidas vezes durante o dia, e semanas após semanas. Se sentindo mal, sabe? Como é que eu faço, cara? Cara, como é que eu faço uma coisa dessa? Eu mando matar o cara. Eu provoco a morte do cara. Como é que eu faço um negócio desse? Cara inocente. Quando eu mandei chamar ele, o cara foi fiel a mim ainda. Eu sou muito mal. Eu sou imundo. Eu sou imundo. Eu não presto. Eu sou imundo. Eu não presto. Como é que eu faço um negócio desse? Ainda engravida a esposa dele. Eu sou cão, eu sou um desgraçado. Eu sou pior que um leproso. Acho que estava se sentindo, se Davi tivesse coragem, acho que ele pegava uma espada e se matava, mas ele não tinha coragem para isso. Imagina. Está lá o bicho imundo, irmãos. Sujo, pior que um leproso. E aí o processo de Deus começa com ele. Né? O processo de Deus começa. Perde o filho, a criança nasce e morre. E aí vai, e aí vai. Porque ele diz que Deus quebrou os ossos dele, né? Mas o bom em meio a tudo isso é que Deus perdoa, que Deus tem prazer quando nós nos arrependemos, reconhecemos e nos colocamos na presença dele. Isso é um pouco do processo de purificação de Deus com a gente. Confissão, feridas com ensopo para purificar e quebraduras para que gozem os ossos que tu quebraste. O Senhor está me quebrando, mas quebrando para deixar melhor. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus? Não? O pastor não fez nada disso que Davi fez. Eu sou uma pessoa muito boa, pastor. Se existe uma palavra que não se encaixa na minha vida, é essa aí. Eu não preciso ser purificado, eu já estou. Então morre logo e sobe. Já morre logo, já sobe logo já. Aí te embora daqui, deixa só os pecadores aqui. Inclusive eu. E tu vai de embora para o céu logo. Não, irmão, todos nós precisamos. Todos nós. Numa, noutra área. Mentimos, sentimos coisas ruins, pensamos coisas inadequadas, muitas vezes externamos isso com as nossas palavras ou com as nossas atitudes, pecamos, erramos, falhamos, precisamos do perdão de Deus diariamente. Então se você pode, aí onde você está na sua poltrona, fique de joelhos, para a gente fazer uma oração a Deus. Aí onde você está, se coloque de joelhos. Se você pode, se você não pode, fique sentado mesmo. Mas se você pode, se ajoelhe aí. Se curve diante do Senhor. Costumo fazer uma comparação dessa oração de joelhos ao bebê quando está no ventre de sua mãe. Ele está nessa posição, com os joelhos dobrados, encurvado ali dentro. Ele está ali totalmente dependente da sua mãe. E assim somos nós, diante de Deus. Quando nós nos dobramos, é uma posição em que nós estamos sinalizando para Deus dependência, humilhação. Como nós precisamos dEle, do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua graça. Meu Deus, o salmista começa esses salmos dizendo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E é o que nós te pedimos, Pai, nessa manhã, nessa oração. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós,
estamos perdidos. Porque se a sua misericórdia não estiver sobre a nossa vida, nós estamos expostos ao mal, aos ataques imperdoáveis de Satanás. Então, eu peço ao Senhor, tenha misericórdia, Deus, da nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor conhece os nossos pecados, o Senhor conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, tentações. Nos perdoa, Deus. E assim como o salmista orou, dizendo: me livra dos crimes de sangue, porque ele sabia que se ele não obtivesse o teu perdão e a tua misericórdia, ele estaria exposto. Assim também eu peço para cada um de nós, Pai, nos livra dos crimes, de todo tipo de mal. Mas muito além disso, muito além de nos livrar de todo o mal, eu te peço, não nos retire da tua presença, nem retire de nós o teu Espírito Santo, mas enche o nosso coração de júbilo e de alegria em te servir. Triste para aquele, Deus, que por não ter cometido um erro, um pecado como o de Davi, acha que está tudo bem. Não, todos os dias nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por intenções, e nós precisamos do teu perdão. Então nos perdoa, Deus, em nome de Jesus, e nos sustenta com um espírito inabalável. Aleluias. Dê a este homem, dê a esta mulher, Senhor, um espírito inabalável, em nome de Jesus. Que essa pessoa, ela desfrute do teu perdão, do teu amor e da comunhão contigo de uma forma tal que a tua presença seja o único lugar da vida dela que ela nunca queira sair. Ela pode querer sair da sua casa, mudar de residência, de uma para outra. Ela pode querer sair da sua cidade, do seu estado, até do seu país. Mas da tua presença jamais. Eita, glória a Deus. Nos conceda, Senhor, um espírito inabalável. E não importa os pecados do teu povo, purifica-nos, em nome de Jesus. O processo de purificação, Deus, ele é dolorido. O salmista disse, além de publicar o seu pecado, ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e serei mais alvo do que a neve. Ele também pede para o Senhor colocar nele o júbilo de alegria, para que gozassem os ossos que o Senhor quebrou, porque o Senhor quebra muitas vezes aquele a quem o Senhor está purificando. Somos nós que não entendemos isso, mas faz parte. Esse processo é dolorido para que nós nunca mais venhamos cair no erro, mas que nós venhamos valorizar a tua presença, ó Deus. Ah, Senhor, eu sei que essa oração, ela está sendo muito importante para muitas pessoas aqui, porque elas estão orando com um coração sincero na tua presença. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, sem santificação, ninguém verá a ti, e eu quero te ver.
santifica-me. Purifica-me. Purifica-me, Senhor. Sem santificação, sem santificação, ninguém verá a ti. E eu quero te ver, te adorar. Quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, mostra-me tua face, amado meu, tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. mostra-me tua glória, cante para ele. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu, tu és a minha vida, O ar que eu respiro, Deus, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. eu não sei como é que você está se sentindo. Às vezes você tem se sentido como Davi, como um leproso. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te ama e que há perdão de Deus para a sua vida. Que Deus possa te sustentar com um espírito inabalável. Que Deus possa manter a presença do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te perdoe de todos os teus pecados. E que você seja uma voz de Deus aqui nessa terra, para ensinar aos transgressores o caminho de Deus e levá-los à conversão, assim como Davi disse que faria. E que você seja e continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Repita comigo: Senhor meu Deus, derrama sobre a minha vida do teu Espírito Santo e me sustenta, Senhor, com um espírito inabalável. Diga: a tua presença é o lugar de onde jamais eu quero sair. Digam amém. Devagarzinho você fica de pé. Traz o azeite para mim. O azeite. Fique de pé devagarzinho. Eu vou pedir que você venha aqui no altar, que a gente vai fazer a unção sobre todas as pessoas, abençoando você, consagrando tua vida, tua família a Deus. Vem aqui no altar, traz aqui, por favor. Aí você vai fazer o seguinte: você vai subir por aqui, olha só, você vai subir por aqui e vai descer por lá. Um obreiro fica numa ponta, outro na outra, por favor, para ajudar quem sobe, quem desce. Pode ficar aqui, irmã Cícera, obreiro José falar, tá bom? Pode vir, povo de Deus, vem em nome de Jesus. Deixa eu colocar essa unção sobre ti, sobre a sua vida.
santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Santifica-me, Deus te abençoe. purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver, Te adorar. Quero Te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me Tua glória, mostra-me Teu rosto, mostra-me Tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É Tua presença, é Tua essência em mim. Mostra-me Tua glória, mostra-me Teu rosto, mostra-me Tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É a Tua presença, é a Tua essência em mim. Deus te abençoe. Coloque a mão no seu coração e mais uma vez cante: mostra-me Tua glória. Feche os olhos. Mostra-me Tua glória, Cante. mostra-me Teu rosto, Mostra-me Tua face, mostra-me Tua face, amado meu. amado meu. Tu és a minha vida, O ar que eu respiro, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É a Tua presença, é a Tua essência em mim. levante suas mãos o mais alto que você puder, porque nessa manhã você recebe a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você recebe a presença e o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você recebe de Deus um espírito inabalável, que nada, absolutamente nada, te tire da presença do Senhor. Repete comigo: nada, Senhor, vai me separar do amor do Senhor que há em Cristo Jesus. E aplauda Ele bem forte.
Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Sente em nome de Jesus.